O ticket médio de Nutra, hoje ele é R$1.400. Cara, de info não batia 230. Quantas vendas eu preciso ter ali pra ter R$100 mil num dia? Nutra, 60 vendinhas ali no dia, eu vendo R$100 mil. O que é 60 vendas num dia pra um público de quase 500 milhões de pessoas? É uma escala muito mais absurda. Eu imagino que você precisa ter uma contingência muito maior. A minha contingência, ela é no modo... ali, tá ligado? Se os ativos eles são antigos e bons, não tem motivo de, por exemplo, dar bloqueio por conexão. Eu abro meus perfis ali em todos os países que eu vou. Lá na biblioteca de anúncio, ao invés da gente pesquisar por palavras-chave amplas, que geralmente o pessoal ensinava, receita, tipo 2, receitinha, cara, isso aí vai dar, tipo, 50 mil resultados da biblioteca, você vai ficar 2 meses, ele não vai achar nada que presta. O que eu recomendo? Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist, deixa sua avaliação com 5 estrelas, que eu tenho certeza que esse episódio, além de tirar muitas dúvidas de você, você vai conhecer uma história incrível e vai ter muito insight para você conhecer um novo nicho ou até mesmo melhorar as ofertas e tudo que você tem na tua operação. Mas olha, se você está começando agora no digital, eu já te convido a conhecer a Cartpanda. Se você quer criar o seu infoproduto, nutracêutico ou até mesmo ter um e-commerce sem estoque ou com estoque, a gente é uma solução completa para você, com loja online, checkout, gateway, tanto nacional quanto internacional. Mas olha, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, o cara tá no mercado há menos de 2 anos e ele tá sendo uma das maiores referências nesses últimos meses sobre criação de copy e ele tá vendendo muito Nutra, não aqui no Brasil, tá? Mas lá fora. Tamo aqui com ele, Gabriel Saraiva. Cara, é um prazerzão ter você aqui. Prazerzão. E cara, tá aqui. Só pra gente complementar nessa intro, quanto que tu já faturou já com o Nutra? Cara, só com Nutra vai bater 10 milhões, mas se somar Info e Nutra, bate 20 milhões já. Isso em menos de 2 anos? Em 2 anos, isso. Em 2 anos, top. E cara, antes da gente entrar nesses números e tudo que você fez pra chegar nesse resultado, o que você fazia antes de entrar no digital? Como que é a tua história? Quantos anos você tem? De que cidade você veio? Até pro público que tá de casa conhecer melhor você e saber como é que foi o seu desenrolar até chegar no digital, porque 20 milhões de faturamento em vendas online em 2 anos, menos de 3 anos ali, pô, na idade que tu tá, porque tu é novão, né? Você tá com quantos anos? Parece, só tem 29 anos. Ah, tá novo, velho. Que isso, tá novo, pô. Então, como que você fez pra chegar nesses resultados, com a idade que você tem, com a cabeça que você tem? Qual foi o seu caminho até chegar no digital? Cara, vamos começar de onde eu nasci lá que você perguntou, né? Nasci em Londrina, só que eu moro em Balneário Camboriú já faz bastante tempo. Acho que faz uns 20 anos já. Então vim menor, vim bem pequeno pra Balneário Camboriú. E cara, eu comecei no mercado em 2022. Antes disso, eu trabalhava numa empresa que a gente vendia peça para detalhamento automotivo. Isso era máquina, politriz, pano de detalhamento, pincel, tudo mais. E de noite eu tinha uma hamburgueria. Então, na verdade, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E de madrugada eu estudava ali. E eu acho que eu comecei a ter resultado no mercado no meio de 2022. Então, de 2022 até metade do ano, 0. Comecei a faturar em 2022 e explodi ali no finalzinho de 2022 para 2023. E nisso a gente já somou mais de 20 milhões de faturamento no total. Você entrou no infoproduto, como você tinha comentado, né? Infoproduto, exatamente. Qual foi a porta de entrada para você entrar nos infos? Você viu um anúncio, estava pesquisando? Como que você caiu no info? Porque a gente tem tanto nicho hoje no digital. Como que foi o principal direcionamento para você cair para infoproduto? Cara, foi um podcast que eu vi do Kaique e do Matheus. Eu não lembro ao certo se foi no começo de 2022 ou no final de 2021. Eu sei que eu vi. E naquela época eram 2 meninos de 16 anos faturando R$100 mil por dia. Eu falei, cara, o que é isso? Tô trabalhando aqui em 2 empregos, me ferrando, basicamente, e não tinha dinheiro nem pra pagar aluguel, né? Aí eu comecei a pesquisar e tudo mais, só que nisso eles vendiam info. Eu me interessei pelo podcast e tudo mais, fui pesquisar, só que eu não entrei no info. A primeira coisa que eu vendi na internet foi uma pulseira em dropship. Então eu comecei no drop, só que depois eu não lembro ao certo porquê, mas eu fui pro info e deu muito certo no info. E pra construção do teu infoproduto, o que você pensava em construir para ter seus primeiros resultados, qual foi o nicho, se você, claro, puder abrir pra gente, porque tem muita gente que é do drop, é do e-commerce e tem uma dor muito grande na parte logística. E aí vê o infoprodutor, vê a galera ganhando dinheiro e fala, mano, como é que esse cara vende muito e ele não vende um produto físico palpável? Então, o que você fez pra modelar uma boa oferta? Quais eram os 80/20 que você teve pra ter os seus primeiros resultados ali no info na época? Certo. Antes de eu entrar, assim, eu estudei bastante sobre copy. E eu acho que naquela época o mercado ele era um pouco mais fácil do que é hoje, em relação às ofertas, a sofisticação de formato, eu digo. Por exemplo, hoje no Brasil, se a gente pegar as ofertas que mais estão vendendo, cara, 100% delas utilizam atores, atrizes, tudo mais. Na época que eu entrei, cara, era VSL fundo branco, letra preta, e quando era uma VSL sofisticada, vamos dizer assim, era uma VSL cinematográfica.
que eu fiz? Eu vi uma oferta que estava vendendo, então foi através da mineração, da espionagem. Vi essa oferta que tá vendendo, essa oferta ela não tinha nem prova social, por exemplo. O que eu coloquei? Eu modelei a copy, basicamente ali, eu mexi em alguns blocos da copy, depois, se tu quiser, a gente pode entrar nessa parte dos blocos da copy. Coloquei alguns depoimentos, fiz uma VSL um pouco mais sofisticada pra época, deixando ela cinematográfica, e deu muito certo. O nicho que eu vendi foi emagrecimento na época. E aí, pra só exemplificar pra galera que tá em casa, a VSL é literalmente a carta de vendas, né? É o vídeo onde você vai criar a conscientização do teu cliente. Por exemplo, ele clicou no teu criativo. Vamos montar a estrutura aqui, você me corrija se eu estiver errado, tá? Montou tua estrutura ali bonitinha. Você fez os criativos pro Facebook, do Meta, que é onde o pessoal mais tá usando, né? Isso. Clicou no Saiba Mais, por exemplo, você vai ser redirecionado para uma landing page. Nessa landing page, você vai cair ali com uma VSL. Que aí é aqueles vídeos onde você não tem como adiantar o vídeo e nem como trazer para trás. É um vídeo que você só dá play e aí você escuta a partir do play e depois disso vem a oferta. Então, só vamos até montar, antes de entrar nessa parte de estrutura e tudo mais, como que você meio que viu esse mercado e como você viu, pô, acertei uma copy. O que você fez para traçar a persona ideal? O que você via ali, pô, consegui dar certo no digital? O que eu fiz para ser diferente? Então, qual foi o ponto-chave para você? Assim, na época eu não sabia direito, mas o que eu vejo hoje foi sofisticar o formato da oferta. Era uma oferta totalmente fundo branco, letra preta, não tinha prova social, então não tinha depoimento na copy, não tinha nada. Eu mexi um pouco na história, deixei o fechamento um pouco mais agressivo, troquei basicamente a lead. O que eu mantive na estrutura da copy, na verdade, foi o mecanismo do problema, que na época era microbiota, e a solução também, que também não consigo falar agora, mas o mecanismo da solução eu mantive. O restante da copy, basicamente, eu troquei. Então, acho que esse foi o sucesso. Foi, na verdade, furar um pouco a bolha de sofisticação, ele deixar ela um pouco mais sofisticada em relação ao formato. E aí, a gente pode afirmar que o 80-20 dentro de uma operação de info seria a VSL? Com certeza. E aí, para a construção dessa VSL, o que você acha que hoje seria o ideal, tanto para info quanto Nutra? O que você vê que vai dar certo daqui para frente e o que você vê que já não está dando mais certo? Cara, primeiro vamos falar de mecanismo. Eu acho que a primeira coisa, o mecanismo ele tem que ser... A escolha ela tem que ser muito certeira, senão a tua oferta ela vai flopar de início. Então a pessoa precisa acertar no mecanismo de problema. O que seria isso? É a crença daquele mercado do porquê que tá sofrendo o problema. Então, do porquê que eu tô gordo, do porquê que a minha glicose tá alta. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa primeiro para identificar qual é a mensagem que aquele público tá consumindo. Como é que a gente faz essas pesquisas? Cara, mineração. Então, se a gente assiste as VSLs que estão escaladas, a gente consegue ter base do que o pessoal tá usando de problema. E como é que a gente acha a solução ali no caso? Também é a mesma coisa, com base na mineração. Então, a primeira coisa é a pessoa acertar no mecanismo. Então, ser muito certeiro ali na escolha de mecanismo. E o que o pessoal precisa entender também para fazer uma boa modelagem é entender toda a estrutura da VSL, né? Quais são os blocos da VSL e do que a gente precisa trocar ali e tal, para de fato ser uma modelagem e não ser um plágio, né? E qual foi o principal fator que fez você sair do info para ir para Nutra? Maior escalabilidade. Vários amigos meus entraram antes. Por exemplo, o Felipe Ferreira, que veio aqui, que já faturou acho que 60, 70 milhões aí com o Nutra. Eu acabei vendo que o meu esforço para vender Nutra, ele é muito menor comparado ao info. Por quê? Principalmente ticket médio. Meu ticket médio de Nutra, hoje ele é R$ 1.400. Cara, de info não batia 230, 240 reais. Então é completamente diferente. Tendo essa escalabilidade, a gente consegue ter margem maior ali no caso. E isso você diz a nível global, não Brasil. Exatamente, global. Brasil eu não vendo mais, faz tempo. Antes de falar de criativo, de landing page, de VSL, de integrações, de estrutura e até copy, qual que é o principal ponto de partida para a pessoa construir o produto dela sendo um nutracêutico, por exemplo, que vai ser o nosso foco principal aqui na conversa? Como assim? Antes de idealizar de criação de um Nutra, o que você pesquisa? Qual é a dor? Qual é o big nicho? Porque a gente vê, pô, tem big nicho de relacionamento, tem big nicho de saúde, sei lá, sexual, tem big nicho de emagrecimento. Dentro desses big nichos, como que você faz uma mineração, uma busca do que potencialmente pode dar muito resultado? Eu acho que primeiro, assim, eu não sou muito fã daqueles nichos inexplorados. Eu acho que a pessoa ela já tem que ir nesses big nichos. Aí, esses big nichos, eu acho que pra mim, que eu tô vendendo Nutra, e basicamente 90% das nossas vendas são Estados Unidos, a gente precisa entender o que mais escala lá. E quais são os nichos que mais escalam lá? Emagrecimento, saúde masculina, quando eu digo saúde masculina, impotência, por exemplo. Diabetes escala bastante também. E dores no geral. O que seria dores? Cara, dor articular, dor neuropática, dor nas costas, escala muito bem. Então, acho que a pessoa, primeiro, ela precisa escolher um desses nichos. Aí, como ela acha as ofertas que estão escaladas, é através de mineração. Então, o que eu gosto muito de fazer? Lá na biblioteca de anúncio, ao invés da gente pesquisar por palavras-chave amplas, que geralmente o pessoal ensinava, tipo,
Receita, tipo 2, receitinha, cara. Isso aí vai dar, tipo, 50 mil resultados da biblioteca, você vai ficar 2 meses, ele não vai achar nada que presta. O que eu recomendo? Pesquisa primeiro por mecanismo de problema, que é aquilo que a gente já falou antes, é a crença do porquê que eu sofro o problema. Por exemplo, falar de dor nas costas não, falar de emagrecimento que eu tô mais habituado. Tem, por exemplo, o mecanismo de problema da termogênese, que é a temperatura corporal, e o de microbiota. O que tá mais em alta nos Estados Unidos? Pô, tem oferta dos dois. Como eu sei isso? Através da mineração nativa. Então, vendo as VSLs, eu consigo identificar o que o pessoal tá usando ali de problema. E outra coisa legal também, na parte da Amazon ali, que é o maior marketplace do mundo, eu consigo entender o comportamento de compra do meu público. Então, se eu for lá na parte de livros, em nutrição, eu consigo ver o que o público mais consome também. Então, primeiro achar o problema ali e fazer as pesquisas na biblioteca a partir do problema. Então a gente pode afirmar que o público comprador desse tipo de produto é um público muito mais consciente, né? É um público que lê, é um público que é mais... Como que eu posso dizer? É uma pessoa mais intelectual. Sim. Digamos, né? Então, principalmente, a gente tá falando de um ticket médio um pouco mais alto. Isso também inclui custos muito mais altos se a gente está falando de vender em um país que paga em dólar. Então, o que você indicaria para a pessoa que está começando hoje, quer rodar Nutra, ela é crua no mercado, o cara que às vezes tem experiência em outras áreas, mas ele quer entrar no Nutra agora, o que você indicaria para esse cara? E principalmente, qual o direcionamento que você daria? Começa no Brasil, começa lá fora, tem a análise aqui de métricas muito bem resolvidas, busca nichos X, o que você direcionaria até mesmo pro Gabriel se estivesse começando agora? Eu começaria 100% hoje como afiliado. A primeira coisa é que a pessoa precisa achar bons produtos para se afiliar, né? O que são bons produtos? Cara, um CPA de $140, por exemplo, é um produto bem legal. Eu acho que não vale a pena, por exemplo, a pessoa começar como produtor. Porque, cara, tem toda... Por exemplo, né, eu vou começar agora. Se eu começar agora, eu não sei nem criar oferta. Então, como é que eu vou ser produtor? Porque eu vou ter a logística, eu vou ter reembolso chargeback, que o afiliado não tem, e já é uma parte legal. Então, pô, eu posso agressivar na oferta, eu ganho CPA, eu não tenho reembolso chargeback. Então, primeiro eu começaria como afiliado. E eu só trabalharia, na verdade, na boa criação de ads. Então, anúncios muito bons, levando para uma pre-sell e depois para a VSL de um produtor, mas não é qualquer produtor, né? Por exemplo, não pegaria aquelas VSLs que dá para se afiliar de qualquer jeito lá na Buy Goods ou na ClickBank, que são abertas. Precisaria achar um bom produtor para ter uma VSL um pouco mais agressiva, ganhar mais comissões. Eu acho que o melhor caminho hoje é começar como afiliado. E aí, para essa parte de criação de criativos, a gente está falando de nichos que são um pouco mais sensíveis dentro das diretrizes do Facebook ali. Então, o que você indica para a pessoa não ter várias contas de anúncio bloqueada? Ou até mesmo, existe uma forma de fazer os anúncios white converterem muito bem para uma VSL? O que você indica e o que você faz hoje? Não, até existe alguma forma de ter anúncios mais whites, mas assim, sendo sincero, a gente não tem nada de white nos nossos anúncios. O que eu recomendo? Para a pessoa começar, ela precisa ter bons ativos. O que seria isso? Cara, uma BM com gasto antiga. O que é uma BM com gasto antiga? Ela é abaixo de 2021 e tem pelo menos 100 mil de gasto. Pô, é um ativo bom, uma BM boa. Então, eu acho que isso que manda hoje no mercado são bons ativos e não muito se preocupar com a cópia do criativo, entendeu? Claro que tem coisa que, pô, impossível falar, impossível mostrar no criativo. Mas dá para provar criativos blacks com esses ativos de qualidade. Então, acho que eu recomendo muito mais isso do que ficar focado em ter anúncios mais white, por exemplo. E agora, saindo dessa parte do criativo, qual que é a próxima etapa que a pessoa vai? Vamos seguindo esse caminho. Falamos da cópia, a estrutura e a criação. Agora entramos na parte do criativo. Após o criativo, teve o clique da pessoa, ela cai numa pré-sell ou ela cai direto na landing page? Tem duas possibilidades. Eu vejo que nichos de público mais velho, tipo dor nas costas, dor neuropática, eu acho interessante ter uma pré-sell para qualificar um pouco o público. Agora, nichos como de emagrecimento, por exemplo, eu nunca testei pré-sell, nunca utilizei pré-sell. Então, acho que é teste. Vale a pena testar, mas aqui com a gente não funciona tão bem assim. Mas vale o teste, com certeza. Tem algum exemplo que você pode dar pra galera do que seria a pré-sell, tipo, explicando? Assim? Pré-sell, na verdade, pode ser em formato notícia só para qualificar um pouco o público. Então, na verdade, o que pode acontecer, né? Por exemplo, pode a pessoa ir do teu criativo para a página de vendas e muitas vezes ela não vai apertar o play. Então, isso deixa o nosso play rate lá no VTurb baixo. O que daria pra gente fazer para aumentar um pouco o play rate? Aumentar o nível de consciência do público. Então, ter uma notícia ali que aumenta o nível de consciência, ela já vai entender sobre o que se trata. Até porque, muitas vezes, no criativo... Cara, se a pessoa pegou o teu criativo na hora, chamou a atenção, clicou, ela nem sabe o que tá sendo ali, entendeu? Ela não teve uma prévia do que vai acontecer ali no teu VSL. Então, é interessante utilizar pré-sell nesse caso. Você cria a conscientização daquele assunto. Exatamente. E tipo, você deixa fresco na cabeça dela o que ela vai ouvir. Então, eu achei muito legal isso daí também. E o bom é que o pessoal tá muito vidrado, até falei com você no off isso,
Muita gente acha que VSL é só para infoproduto e nutracêutico. Não, dá para você usar até no seu e-commerce. Se você tiver uma loja de um produto só, você consegue fazer, sabe? E no caso, o Nutra, a gente pode comparar com o Drop, porque você não cuida da logística, você não cuida... Na verdade, você tem um dropshipping de produtos encapsulados muitas vezes, ou de consumo em pó, mas são produtos que entram como suplementos alimentares. E ali dentro do nutracêutico, beleza, a gente entrou nessa parte pré-sell, agora vamos para a parte da VSL, onde a gente entra, com certeza, com a parte da copy. O que seriam esses blocos da copy que você citou e quais são os pontos que você vê que são muito importantes a nível de detalhe técnico dentro de uma VSL? Tá, na verdade a VSL ela tem 7 blocos, né? Que a gente fala que é a lead, a história, o mecanismo, construção de produto, oferta, fechamento e FAQ. O que a pessoa precisa entender? Cada bloco específico. Então, por exemplo, a lead. O que é a lead? A lead é o começo da VSL. Quando a gente faz uma oferta nova, ela sempre sai com 3 leads diferentes e pelo menos 30 ads. Aí essas 3 leads diferentes, a gente sempre faz elas totalmente diferentes mesmo. Por quê? Se eu ter 3 leads, por exemplo, meio que parecidas, o meu teste AB vai ser meio cego. Porque vai ter muita venda parecida e a gente vai ficar muito tempo nesse teste AB. Então, o que eu geralmente faço? 3 leads completamente diferentes. Mas o que é a lead? A lead é o começo da VSL e ela é tudo que é antes da nossa apresentação. Então, quando eu entro para a minha história de fundo, que a gente chama, background story, é quando o especialista se apresenta. Então, quem ele é, as credibilidades que ele já tem, quem ele já emagreceu, o estudo que ele tem e tudo mais. Depois da minha história de fundo, a gente passa para a história emocional. O que é a história emocional? Ele vai contar a história de alguém. Então, por exemplo, a minha maior motivação por ter descoberto isso foi ver a saúde da minha própria irmã sendo destruída a cada dia que passava. Ele vai contar a história da irmã dela. Depois da minha história emocional, eu passo para a minha história de descoberta, que é como eu descobri o método. Aí pode ser uma pesquisa, um artigo científico, uma viagem que ele fez para algum lugar e descobriu um método novo e tal. Depois da minha descoberta, a gente entra para o bloco de mecanismo, que na verdade eu vou contar a minha pesquisa, então a minha descoberta. Primeiro eu falo o problema que a pessoa tem. Então, no caso de emagrecimento, microbiota. Depois eu posso falar a minha solução. Então, mecanismo único de problema, solução. Depois eu parto para minha construção de produto, que é basicamente quando a pessoa propaga o método e a gente vai falar ali, construir um pouco o produto para ir para o bloco de oferta, apresentar de fato o produto. Tem os depoimentos e tudo mais. Depois para o nosso fechamento, que é onde está o nosso pitch. E por último, o FAQ, que são as possíveis dúvidas. O que eu gosto de fazer? Quando eu vou modelar uma copy, geralmente o que eu aproveito é o mecanismo. A estrutura em si, geralmente eu troco ela inteira. Mas eu reaproveito ali o mecanismo, que para mim é o que tá vendendo, é o mecanismo, no caso. E até dentro da VTurb, o próprio João já veio aqui, abraço João Campos. Lenda. E ele literalmente construiu uma plataforma ali que é muito foda, a gente não pode negar, né? É a maior do Brasil hoje. E, pô, deu um pau em várias que a gente conhecia que estão até muito mais tempo no mercado. E até falando, assim, no caso da VTurb, o que você considera que são métricas que falam muito, principalmente se teu VSL tá convertendo, se dando certo, que não são só vendas, né? Sim. Mas tem muitas outras métricas ali dentro da plataforma que podem te dar sinais. Então, quais são as que mais acontecem? Quais são as situações mais coniventes que acontecem direto? Cara, assim, primeiro de tudo, eu acho que a conversão ela é muito importante, a conversão do VSL. Aí o que dá pra pessoa fazer? Dá pra ela fazer vendas dividido por plays únicas, vezes 100, que daí ela vai ter a conversão do vídeo de vendas dela. O que eu recomendo? Conversão acima de 1%. Mas, cara, tem ofertas assim, que as métricas elas são muito caras, então a VSL ela precisa converter um pouco mais do que esse 1%. Então não é tipo assim, tá convertendo 1%, significa que vai escalar? Não necessariamente, mas é pelo menos 1%. Eu vejo que o play rate ele é muito importante também, porque, pô, se a gente não tem gente dando play na nossa VSL, querendo ou não, já era ali. Então acho que o play rate ele tem que estar acima de 70%, 70%, 75%. E as retenções, assim, eu não acho que eu me preocupe tanto com retenção da VSL. Se a gente for comparar, por exemplo, nicho de ED, que é disfunção, a minha VSL estava convertendo ali, não lembro ao certo quanto estava convertendo, mas eu sei que a minha porcentagem no pitch, ela batia 9%. Então 9% é muito pouco se eu for comparar de emagrecimento, que é 30%. Sim. Então assim, eu não vejo muito a retenção, eu vejo mais a conversão do VSL e play rate, eu acho muito importante. É, porque literalmente não adianta, você tem muito público assistindo, você tem poucas pessoas comprando. Sim. Então é melhor, menos é mais nesse caso, né? E até pra entrar nesse tipo de assunto, a gente saiu da VSL, claro, depois vai entrar pro checkout, que não tem muito segredo, né? Pô, no máximo ali na VSL vai ter o back redirect, que pra quem não sabe, a pessoa vai clicar pra sair, bom, parece um pop-up com a promoção, e aí meio que já pré-adianta a ida pro checkout pra pessoa não perder uma promoção, né? Ela vai com o ticket um pouco mais baixo, mas ela pelo menos não perde a venda. Então, ali dentro do checkout, padrão, arroz com feijão, uma etapa, 3 etapas, o que você Não, pode... Legal? Eu acho que isso não faz tanta diferença assim. O nosso checkout, ele só tem o banner, o contador e só. Não tem mais nada. Tem muita gente que gosta de colocar, prova social, em vídeo, não sei o quê. Só que eu acho que, cara, a pessoa, ela tá ali
Porque ela tá naquela euforia da compra. Então, se a gente coloca muita coisa, vai atrapalhar ali, sabe? Se ela parou pra ver um vídeo, esquece, já era. Então, eu prefiro só colocar o bannerzinho ali e o contador em cima. Uhum. E eu vejo que dentro dessa parte de estrutura de funil, o upsell order bump, o pessoal que roda Nutra tem upsell order bump, downsell, Sim. tem o cross-sell. Então, o que você acha que é interessante colocar e qual que é uma base, um arroz com feijão de estrutura que você vê que é legal até mesmo para complementar essas ofertas? Tá, de Nutra, assim, foi até um teste que que a gente fez lá no Master da Alta Cúpula. Acho que, se eu não me engano, foi o Felipe que fez o teste. Ele mostrou ali que, cara, não só ele, né? Várias outras pessoas já falaram também e a gente também utiliza. O melhor upsell de Nutra é mais do mesmo. Então a gente vai colocar mais potes ali. Depois desse mais potes, a gente pode oferecer produtos complementares. Por exemplo, a pessoa que ela emagrece, ela vai ter a pele flácida depois. A gente utiliza algum produto ali de flacidez, de celulite e tudo mais. Então acho que não tem uma quantidade específica de quantos upsells a pessoa precisa ter, mas pelo menos 2 precisa ter. E o primeiro é aquele de mais potes sempre. E você tinha comentado que o CPA é de $140. Então, a gente vê que, o brasileiro que vai rodar isso lá fora parece que é meio irreal. Então, qual que é o nível de caixa que você recomenda pro cara que quer rodar no Global hoje? Eu acho que assim, pro cara começar como afiliado, ele precisa de menos caixa do que um produtor começaria. Por quê? Porque se a gente tá falando de CPA de $140, é menor do que um AOV de produtor, só que o produtor tem reembolso, chargeback, Sim. todas essas coisas ali que o afiliado não tem. Então, eu recomendo que o cara tenha pelo menos ali uns 10, 15 mil de caixa para começar como afiliado. Uhum. E eu acho que assim, também não é garantia de, vou acertar com esses 10, 15 mil. Cara, infelizmente, se não acertar, você vai ter que ir atrás de mais caixa. Foi o que eu fiz no começo, por exemplo. Não acertei de primeira. É muito difícil alguém acertar de primeira e sair escalando. Mas eu recomendo esses 10, 15 mil de caixa. E aí, você recomenda algum nicho pro cara que é afiliado? Os mesmos que a gente tá comentando? Os mesmos que a gente tá Mas comentando. para o afiliado, tem algum nível de comissão, alguma porcentagem específica que tem que analisar se faz sentido ou não? O que você acha que para afiliado você via muito que fazia sentido para ti? Não dá pra ser aqueles CPAs que tem naqueles produtos abertos de $100, $120. Eu acho que daí já é besteira. Eu prefiro me afiliar a bons produtos ali, no caso desse de $140 que eu comentei com você, que você vai ter mais margem para teste. No caso, eu acho que é mais a comissão do produto e se ele tá num big nicho ou não. Beleza. E agora, saindo dessa parte de estrutura de funil e tudo mais, a parte da criação do produto em si. Eu não sei se você está usando a Eagle Labs, quem que você utiliza lá Ship fora? offers. Show. Conheço, inclusive, muita gente... eu vejo que tem dois polos, né? Que tem eles, a Eagle Labs, eu não sei se tem mais outro lá fora. Mas, enfim, eu vejo que tem muita variedade de laboratórios e até mesmo gente que faz print on demand. Ou seja, o cara tá vendendo o produto, nem comprou nada ainda, mas, tipo, só vai enviar quando vender e chegar e cair o dinheiro na conta. Então, eu vejo que tem muita variedade de criação de produto e principalmente de fórmula. Como que é a negociação? Como que você conversa com as pessoas para você formular teu produto? Porque muita gente que é de outros nichos acaba entrando no Nutra e fala, beleza, mas como é que eu vou criar um encapsulado? Como é que eu falo com a fábrica? Como é que eu peço? Tipo, eu peço uma remessa? Eu deixo tocar em algum lugar? O que você começou a fazer quando você for se tornar produtor? Legal, primeira coisa é que assim, por que eu não fui na Eagle Labs, eu fui na Ship Offers, né? Porque eu não sei falar inglês. Quem me atende lá na Chip é a Gabriela, até um abraço aí, Gabi. Então, assim, eu já tive essa barreira de eu consigo falar com uma brasileira lá dentro. Então, foi mais fácil ali na minha visão. E qual que é a diferença de um do outro? Assim, acho que as duas são boas, são fábricas bem boas. Eu gosto mais da Chip pelo relacionamento mesmo, pela entrega, que eu acho que é um pouco mais rápido da Eagle Labs. E assim, para você ser produtor, você vai ter que pagar, na verdade, um valor X lá, mas é como se fosse aquela... Sabe quando a gente chega no hotel e dá o cartão? Sim. Mas não é para cobrar, é só para deixar... Vai ter que ter isso ali no Nutra. E a gente não compra estoque. Então, a gente vendeu, eles colocam um rótulo e já sai distribuindo ali da fábrica. Mas na criação de rótulo, você que cria, Exatamente. você coloca as coisas. Tem algum diferencial que você acha que é muito importante na criação da própria demanda, assim, da pessoa? Porque, por exemplo, a pessoa quer comprar um produto, tem um diferencial de chegar pra ela, por exemplo, mandar um brinde pra pessoa, ou você manda, tipo, com um upsell, um folhetinho falando alguma coisa, a experiência do cliente é muito importante até nisso. Com certeza. Porque, depende, eu vejo que tem dois polos. O cara que faz tráfego direto e tá pouco se lixando se o cliente vai receber A, B, C, e o cara que quer construir um branding, quer ter uma recompra e trabalha o LTV. Então, o que você vê que é legal fazer? Tem um 80-20 da entrega desse produto ou não? Cara, eu acho que existem duas pessoas, na verdade. O que não tá nem aí e o cara que quer construir, deixar, na verdade, vendendo aquele produto mais tempo. Se a pessoa quiser vender aquele produto mais tempo, ela vai ter que fazer um branding um pouco melhor do produto. Então, por exemplo, lá na fábrica, dá pra gente colocar a nossa embalagem. Claro que a gente vai pagar um pouco mais caro ali, no caso da caixa. Dá pra colocar folheto também dentro da caixa. Então, eu sei que é legal que tem um amigo meu que faz. Ele coloca um folhetinho e tem um QR Codezinho
nesse folheto. Aí esse QR Code é uma VSL de boas-vindas, explicando como é que usa o produto e tudo mais. Então esse cara, a probabilidade dele durar mais tempo essa oferta, de durar mais tempo essa oferta no mercado é muito maior do que o cara que tá ali e não tá pouco se fudendo pro produto, no caso. Principalmente na parte de LTV, né? Exatamente. E eu vejo muita gente que vem aqui e tá falando muita coisa aqui. Uns falam que vale a pena fazer remarketing, outros falam que não vale a pena nem ferrando fazer remarketing, porque se o cliente não foi impactado pela VSL, não adianta querer fazer remarketing. Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, ó, se a gente for pensar que é tráfego direto, provavelmente aquele cliente ele vai ver aquela VSL mais vezes, tá? Por quê? Porque tá parecendo que ele é o meu cliente. Então, a gente já tá meio que fazendo um remarketing, porque vai aparecer a VSL de novo e a VSL vai estar pausada onde ela parou. Se ela quiser assistir, ela continua. Então, assim, pra mim, nunca deu muito certo fazer remarketing. São campanhas, assim, que a gente gasta ali, mas é um valor desnecessário. Eu acho muito mais válido não fazer o remarketing. E aí, pro cara que tá no drop, tá com info, tá querendo entrar no Ultra, mas tem medo da margem, ou tá querendo se tornar um afiliado, como você falou que pode entrar como afiliado, o que você vê que é uma margem de lucro saudável ali pra uma operação? Mesma coisa, 30%. Só que é diferente, meu ticket médio é maior. Então, se a gente vai vender 100 mil reais num dia de info, cara, 147 reais um info. Quantas vendas eu preciso ter ali para ter 100 mil reais num dia? Nutra, meu ticket médio ele é 1.400 reais. Então, pô, 60 vendinhas ali no dia, eu vendo 100 mil reais. O que é 60 vendas num dia para um público de quase 500 milhões de pessoas, entendeu? Eu vejo que pro pessoal de drop pode até parecer meio absurdo. Tipo, eu já vi resultados como o do Matheus que veio aqui de 800 mil no dia. Então, é uma escala muito mais absurda. Demais. Então, eu imagino que você precisa ter uma contingência muito maior. Então, a nível de estrutura de contingência, o que você faz diferente para ter escalas tão grandes? Não só a parte da BM ali, antiga, com gasto e tudo mais, mas o que você vê para fazer essa escala? Ela é vertical? É uma escala lateralizada? O que você vê de ideal para a pessoa conseguir escalar nesse mercado? Certo, a gente escala das duas formas, tanto vertical quanto lateralizada, quanto horizontal ali. A minha contingência, na verdade, ela é meio diferente de todo mundo. Eu não fico muito ligado nisso de ter várias contas, várias BMs, não. Eu tenho algumas BMs com gasto e alguns perfis bons ali. Então, a minha contingência, ela é no modo foda-se ali, tá ligado? Então, assim, eu não tenho uma contingência muito robusta. Eu acredito que, se os ativos eles são antigos e bons, não tem motivo de, por exemplo, dar bloqueio por conexão. Até porque, por exemplo, eu tô com meu notebook, cara, eu abro meus perfis ali em todos os países que eu vou, em todos os lugares que eu vou, e nunca deu nenhum problema relacionado à conexão. Mas tem muita gente que fala que precisa usar proxy, por exemplo, mas pra mim não precisa. Então, acho que assim, o que mais importa ali são os ativos de qualidade, no caso. E eu vejo muita gente vendendo direto no 1x1, muito para até encapsulado, muitos desses produtos. Você acha que o 1x1 é uma forma interessante da pessoa começar lá fora gastando pouco? Porque, no caso, cobra pelo clique, né? Chega a ser, tipo, sei lá, $2 o clique, ou $1 e pouco o clique. Você acha que é viável ou melhor não? Começa pelo ideal. Eu acho que lá fora não tem X1 de Nutra, né? Perdão, Brasil, a nível Brasil. Eu acho que assim, é um mercado legal, só que é muito trabalhoso, né? Tu ficar atendendo ali todo dia as pessoas e tal. Eu não tive uma boa experiência não com X1 quando eu comecei lá no comecinho mesmo. Então acho que é muito mais válido pro tráfego direto mesmo. E aí você vê que essas IAs, elas conseguem te ajudar em bastante coisa, ou você não chega a usar nenhuma IA, ou usa o Regen? O que você usamos usa? bastante. A gente usa bastante. Na verdade, todas as nossas ofertas, elas são gravadas em estúdios aqui no Brasil. Então, por exemplo, até legal, quando a gente tava falando lá do negócio da VSL de estruturação de blocos, quando a gente fala de mecanismo, depois de a gente falar a solução, é legal a gente colocar provas demonstrativas de que aquilo funciona. Por exemplo, a gente tem uma VSL agora de emagrecimento, que a gente alugou um estúdio, lá um laboratório, na verdade, e aí a gente fala de microbiota. O que seria isso? São as bactérias no intestino da pessoa. Aí a gente coloca o ator ali para falar das bactérias e tal, e tem um tubinho com as bactérias boas, outro tubinho com as bactérias ruins, e o nosso mecanismo aqui. Aí eu mostro pra pessoa que colocando as bactérias boas nas ruins, continua as bactérias ruins, não tem o que ela fazer. Mas colocando o nosso mecanismo, limpa as bactérias e tudo mais. Então é bem legal. E você acaba quebrando muito a objeção da pessoa Demais. visualmente, né? O que literalmente, deve aumentar muito a conversão. E eu vejo que cada vez mais tá sofisticando nessa parte da criação dos próprios vídeos, né? A parte de ter ator. Eu vejo que tem muita gente que acaba até tendo um gargalo na parte de negociação. Os atores normalmente liberam de boa pra usar o Regen, ou é uma negociação separada? Na verdade, assim, antes da gente fazer a gravação, a gente precisa conversar com o ator, explicar o que a gente vai utilizar. A maioria aceita, só que geralmente cobra um pouco a mais. Porque se tu for pensar, a gente tá tirando outro possível trabalho que ele faria no futuro, né? Porque a gente vai ter o avatar dele no Regen. Então essa negociação precisa ser antes. Negocia com o ator,
provavelmente ele vai cobrar um pouco a mais, ele faz um contrato de uso de imagem, daí pode utilizar ele no HeyGen. E qual seria o custo médio que você gasta de atores, assim, mais ou menos? Depende. Tipo, tem atores que são muito bons, que eles vão cobrar ali uma diária com o HeyGen, R$ 3.000. Um ator muito bom. Mas tem ator que com R$ 1.000 você consegue fazer isso também. Que não é tão bom, mas querendo ou não, assim, como a gente vai ter o avatar dele no HeyGen, ele vai ficar bom de qualquer jeito, entendeu? Porque ele vai sair do jeito que vai estar lá no HeyGen, no caso. E eu vejo que o HeyGen é muito bom pro inglês. Você sabe se Exatamente. para português ainda tem alguma plataforma, não fica Não bom? tem. Eu acho que a locução ali do HeyGen não fica muito boa em português, não. Ela fica boa em outras línguas. Em inglês, em alemão, em francês, a gente já vendeu também. Massa. E eu vejo que esse potencial de escala do global é algo que eu não sei se é ainda momentâneo, mas também pode ser algo que para sempre, porque são nichos que sempre vão vender. Mas você acha que esses mecanismos que são utilizados para vender Nutra hoje em dia têm prazo de validade ou você acha que sempre vão funcionar e vão sempre ficar sendo sofisticados? Sempre vão funcionar. Quando a gente fala de mecanismo, eu não acredito que o mecanismo ele sature. Eu acho que o público perde o interesse ali e depois para de comprar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do café. Cara, em 2020, se eu não me engano, teve uma oferta muito escalada de café no Brasil. Aí esse mecanismo ele ficou meio que adormecido, aí agora teve uma outra oferta que escalou de café. Então o mercado ele é cíclico. Quando a pessoa para de ouvir aquilo, o mercado vai se renovando, porque tem sempre gente entrando na internet e tudo mais. E aquelas pessoas que entram hoje não viram a oferta do café de 3 anos atrás, por exemplo. Então acho que o mercado ele é muito cíclico. Os mecanismos eles não saturam. Eles só vão se renovando, se sofisticando ali no formato de apresentação de mecanismo e tudo mais. Então não acho que vai acabar, não. E até para esse nível de escala, por exemplo, uma média ali que a gente pode colocar, vamos, 100 mil por dia ali de faturamento. Então, o que você acha interessante para fazer em questão de suporte? Delega para uma empresa, estrutura. Eu vejo o pessoal usando bastante a HelpGrid também. Então, o que você acha que é interessante? Quais são as ferramentas que tem à disposição do público para conseguir fazer esse tipo de suporte? Ou você contrata a gente no início para fazer esse suporte só por e-mail? Então, o que você acha que é o ideal para a pessoa fazer de início? Então, se a pessoa for afiliada, ela não vai precisar se preocupar com essas coisas. Mas se for produtor, eu acho que é mais interessante contratar uma empresa. No caso, a HelpGrid é muito boa em fazer isso daí. Eles fazem a Welcome Call, que é a ligação de boas-vindas. Eles fazem a recuperação de vendas e eles fazem o suporte também. Então, acho que é muito mais válido você ter uma empresa dessa do que ir contratando essas pessoas ali. E tem até como você colocar isso no funil também, porque vamos falar, sei lá, a pessoa, se é sei lá, 30 cápsulas, por exemplo, 30 dias a pessoa consome uma por dia, quando vai chegando no final das cápsulas, sei lá, uma ligação de upsell, por exemplo. Então, acho que dá pra fazer vários tipos de coisas assim, principalmente quando é call center, que traz mais credibilidade, né? Exatamente. Você tá falando com uma pessoa que tá te ouvindo tal, e tá prestando suporte pra ti. É diferente de falar, sei lá, WhatsApp ou só e-mail. Lá fora nem tem WhatsApp, né? Eu acho que essa conversão, ela é tão alta lá fora da recuperação de venda justamente por eles ligarem. Por exemplo, tem uma outra pessoa que faz um outro tipo de funil pra gente no back-end. Então, por exemplo, a pessoa compra todo o funil. Aí, essa outra pessoa tem o time dele que liga pra tentar converter outras coisas, então ter mais produtos ali no funil do back-end. Então, o cara converter ali na ligação é muito melhor do que, por exemplo, mandar um WhatsAppzinho pra pessoa depois no pós-compra, né? E eu vejo que tem muita gente que falava, eu acho que o Russell Brunson falava muito que, principalmente para quem for vender após 2022, ia ver que o funil americano você perde na primeira venda. E você tem que compensar essa perda do CPA muito alto com um upsell, order bump e com outros tipos de produtos. A gente pode afirmar isso de fato? E o que você vê vendendo hoje nos Estados Unidos? Não necessariamente. A maioria das nossas ofertas, elas dão um ROI ali no front. É que o que acontece? As métricas, elas estão encarecendo muito. Principalmente se a gente pegar esse último mês agora, cara, deu uma boa mexida por causa das eleições, entendeu? E conforme as métricas vão ficando mais caras, eu acho que a tendência é a gente ter menos ROI no front ali e mais ROI no funil. Que a nível de estrutura, a nível de campanhas, a nível de VSL, pegando todo o contexto no geral do Nutra, assim, a pessoa, ela consegue considerar que tendo uma oferta validada, ela pode literalmente, sei lá, você abre uma empresa, abre uma agência, você consegue construir, estruturar uma empresa só para tocar vários tipos de projetos, porque a gente vê o cara que tem uma empresa de e-commerce, o cara tem um e-commerce, beleza, ele pode montar uma holding que toca vários e-commerces de nichos diferentes. É ideal que o cara que tem esse tipo de mentalidade, se ele for entrar no Nutra, ele consegue fazer isso? Ou você acha que ele consegue literalmente, sei lá, ou faz isso e busca pegar essa operação, botar para mais países, vende para outros países? Eu acho mais interessante, na verdade, essa esteira de produtos, né? Esteira de ofertas, no caso. Por exemplo, ali na minha empresa, a gente tem capacidade para fazer 3 ofertas no mês. Se eu quisesse fazer mais ofertas, o que eu teria que contratar? Mais copywriters e mais editores. Então, dá para a pessoa levar isso como uma empresa.
É até engraçado que, eu não lembro onde é que eu vi, que a gente do digital, a gente brinca de fazer dinheiro. Por quê? Porque muita gente não tem uma empresa estruturada, então não tem processos. Eu acho que a gente precisa ter uma empresa de verdade e ter processos. Quanto mais a gente testar, mais a gente vai acertar. Então, eu acho muito mais válido ter uma esteira de várias ofertas do que ficar vendendo em vários países, no caso, a mesma oferta. E para você como gestor, falando agora do Gabriel, que é gestor fora de Nutra, e se na empresa que você construiu, você tá em quantos lá, mais ou menos? A gente tem 12 pessoas hoje. Certo. É que até comentei contigo no começo, né? Eu tinha a sociedade de Nutra, acabei saindo, reformulei a empresa, então uma nova empresa que a gente tá começando agora. Mas quando a gente tinha nós três ali, a gente chegou a 23 pessoas ao todo. E aí você agora, nessa nova fase, você acha que é o ideal começar com sócio? Dá para começar sozinho? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, é muito pessoal. Mas o que você vê ali dentro da estrutura da empresa em si? Qual que é a primeira contratação? Porque no e-commerce, para o pessoal que está acompanhando a gente, a primeira coisa que o pessoal contrata é suporte, para se livrar disso e tudo mais. Então, quais são as primeiras contratações que você faz? Qual que é o primeiro ponto que você vê? Não, eu preciso de um copywriter, preciso de uma pessoa, de um editor. O que você contrata primeiro para ter uma estrutura para você começar a fazer tudo certinho? Legal. Eu acho que assim, é válido começar com sócio, principalmente se os sócios se complementares, por exemplo, se complementarem. Por exemplo, eu faço copy, você cuida de tráfego. Beleza, são duas habilidades que se complementam. Então, cada um toca uma parte. Agora, quando os três, que era o nosso caso, são bons em uma coisa só, que era copy, eu acho que pode dar um pouco de conflito. Mas ali no meu caso da empresa, não foi conflito, não. Foi mais... eu entrei nessa sociedade porque eu achei que eu não ia ter tanto tempo assim, então meio que a gente ia dividir as coisas ali e tudo mais, mas não deu muito certo. E o que eu acho que a pessoa precisa, na verdade, ela contratar primeiro é suporte. Então, contratou suporte, aí eu acho que depois de suporte, a primeira coisa é editor de vídeo, que é muito bom ali, precisa de... Não tem como não ter editor de vídeo. Depois ela pode contratar copy. Depois de um copy, editor de vídeo e suporte, eu acho que seria interessante um gestor de projetos. Aí, com esse gestor de projetos, esse gestor identificar os gargalos ali e ir contratando os outros funcionários. E aí, nessa parte inicial, quando você começou, o que você fazia? Quais eram as suas responsabilidades quando você começou ali no Nutra, de fato? O que você, como gestor, começou a fazer? Tipo, quais eram as suas responsabilidades ali? Eu era o copy chief, na verdade. A gente tinha 2 copywriters, mais eu e mais os meus 2 sócios. Então, a gente era uma porrada de copywriter na empresa. Aí, eu cuidava da parte de saúde sem ser adulto. Então, por exemplo, eu não cuidava de nicho de disfunção, essas coisas assim. Cuidava de emagrecimento, neuropatia, que a gente é muito bom, esse tipo de nicho. Então, as copies que chegavam para mim, basicamente, eu aprovava e dava alguma sofisticada, dava alguma melhorada quando precisava e tudo mais. Então, eu cuidava basicamente da copy ali. E ali, dentro dessa parte de estrutura, de todo o contexto ali do Nutra. Beleza, saiu do meta, saiu do criativo, a pessoa que ela vai criar uma landing page. Onde que ela cria essa landing page? Olha, hoje a gente tem dev ali que faz as nossas páginas. Então, a gente viu uma página legal, cara, a gente vai pegar aquela estrutura de página, vai mexer um pouquinho, mas para ter aquela estrutura específica. Eu acho que pro cara que tá começando, eu não recomendo muito que ele fique perdendo tempo na parte da construção de páginas. Então, tem alguns softwares, por exemplo, a Tomcat, que eu recomendo bastante, que, cara, tem vários templates ali, é muito simples da pessoa utilizar. E assim, não ganha R$1, tá? Eu recomendo porque realmente é bom a Tomcat. Então, se o cara vai começar, acho que vale muito mais a pena ter esse tipo de ferramenta que vai economizar tempo do que ficar perdendo o tempo dele ali aprendendo a fazer essas coisas e tal. Saiu da landing page, o cara vai entrar na VSL, VTurb. Exato. Você recomenda a VTurb? Tipo, tem alguma 100%. integração, alguma outra coisa que dá pra incrementar nisso? Não, a gente faz direto ali na página de vendas o VTurb. Não tem outra ferramenta, não tem como bater o VTurb. De fato, é o melhor mesmo. E dentro da estrutura ali do vídeo, que na verdade é uma landing page que tem o vídeo rodando, mas tipo, você coloca provas sociais, você coloca o back direct. Comentários do YouTube, do Facebook, desculpa. Só o comentário do Facebook. E quando a VSL não é em formato mobile, a gente coloca em página de notícia com headline. Quando ela é em formato mobile, que tipo é aquela esticada assim na tela, geralmente eu não coloco nenhuma headline, não. Só os comentários do Facebook embaixo. Passou da VTurb, o cara vai direto pro checkout, Cartpanda. Checkout Cartpanda. E aí, após isso, tem outras integrações, além da HelpGrid, a parte de atendimento e suporte, tem outras integrações, tem, sei lá, e-mail marketing, quais outras coisas que você utiliza que são fundamentais para você conseguir ter uma operação saudável? E-mail marketing é uma coisa que a gente deveria fazer que a gente não faz, até porque lá os americanos eles são muito bons em e-mails. Mas, por exemplo, tem e-mail marketing, recuperação de vendas quem faz é a HelpGrid, suporte quem faz é a HelpGrid. Então, acho que de integração é só o e-mail marketing ele mesmo. Se a pessoa quiser utilizar uma área de membros externa, tipo, para deixar bonitinho algum tipo de bônus que ofereceu no vídeo, é interessante também.
É legal pra você até fidelizar esse cliente e tá sempre comprando, né? Tem essa parte da recorrência também. Exatamente. Você foca na recorrência ou foca mais em tráfego direto pra público frio mesmo? Eu gosto de colocar muita recorrência no funil. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma área de membros com videoaulas ao vivo todo mês ou toda semana. No caso da nossa oferta de nicho adulto, tinha uma área de membros externa que tinha videoaulas ali ao vivo toda semana, todo mês e tudo mais. Então dá pra gente fazer isso sim. Massa. E hoje, pro cara que tem uma operação com várias integrações, que tem funcionário e tudo mais, quanto que varia mais ou menos esse custo só de folha de integrações, de funcionário? Você acha que realmente, apesar de vender muito, o cara que vai começar, você acha que um cara consegue, tipo, com essas ferramentas que você começou, Sozinho? isso, consegue começar sozinho? Até porque eu só fui contratar gente pra minha empresa depois de quase 2 anos, né? Eu comecei a contratar em janeiro desse Caraca. ano. Então eu sempre fui sozinho ali, fiz tudo sozinho. Que massa. E quanto que varia mais ou menos uma folha salarial do cara que tá começando? Folha, não salarial, perdão, uma folha de pagamento ali, de tudo que ele paga, de custo, de produto, sem ads, claro, mas tipo, Você diz só de ele sozinho ou com integrações, o time inteiro? só sozinho. Cara, depende muito. Por exemplo, o VTurb, ele vai pagar o plano dele, o maior lá, que ele vai, se tiver escalado, claro, vai pagar o maior, vai pagar mais uma quantidade X de plays. A Cartpanda também, se tiver escalado também vai ter um plano. Então acho que, cara, não varia ali muito. Pode, sei lá, 10 mil reais, por exemplo, já é um valor bem De interessante. custo ali pra Aham. cobrir tudo, né? E, cara, até pra aproveitar esse tanto de insight que você passou, eu queria entrar na nossa dinâmica do Panda Quest. Bora. E como que funciona? A gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes e você vai passar o melhor insight que você pode passar de mentoria sobre os temas que a gente vai sortear, beleza? Fechado. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Gabriel Saraiva. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Gabriel. Mas antes de começar, já deixou com 5 estrelas aqui no Spotify? E olha, tem uma novidade para você que tá sempre ouvindo a gente por aqui. Se você arrastar um pouco para baixo, você vai ver que tem uma aba onde você consegue colocar comentários e interagir junto com a gente. E olha, adivinha quem que leu o seu comentário? Isso mesmo. Eu sempre tô lendo os comentários da galera, eu respondo diretamente você e principalmente tudo que vocês pedem pra nós aqui. Então deixa aqui embaixo o seu comentário e se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fica ligado que tem PandaCast toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Mas agora, com a nossa dinâmica com o Gabriel, já dei uma embaralhada aqui nas nossas cartinhas e cara, pode selecionar pelo menos as 3 cartas aqui, vamos ver... Seleciona as cartas e não vê os temas, tá? Fechado. Seleciona e me entrega. Vou pegar essa aqui e essa aqui. Show. Qual a primeira carta que você escolhe, Gabriel? Pode ser a de lá? Beleza, vamos na ordem. Primeiro tema, a gente falou bastante sobre ele, a gente deu bastante insight sobre ele, mas se hoje estivéssemos numa mentoria, se o pessoal de casa tivesse te dado 10 mil reais, 50 mil reais pra você falar um insight incrível sobre isso, o que você pode dizer sobre suporte? O que você vê que é um 80-20 ali dentro do suporte da empresa e que você vê que é um ponto muito importante? Provavelmente vai chegar algum ponto ali que vocês vão começar a escalar. Eu acho que a primeira coisa que você precisa delegar é suporte. Por que eu preciso delegar suporte? Porque é um negócio que vai te consumir muito tempo. Por exemplo, né, vamos pegar assim, você tá num dia estressado. Você vai lá, você vai responder um monte de gente. Talvez você não faça tão bem quanto uma pessoa faça ali na parte do suporte. Então, suporte é um negócio que é primordial para o teu negócio. Então, relacionamento ali da tua empresa com o teu cliente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando começar a ganhar dinheiro é delegar suporte. Perfeito. Agora, nosso segundo tema. Facebook Ads. Cara, qual que é o maior diferencial de Facebook Ads que você vê pra galera? Acho que o maior diferencial de Facebook Ads é a pessoa entender que ela precisa mais de bons ativos do que de quantidade de ativos. Então, eu acho que um fator primordial da minha operação dar tanto certo, assim, a gente não se preocupar tanto com contingência, é ter aqueles ativos de qualidade. Então, se você aí de casa tá naquele papo ainda de comprar vários perfis, várias BMs, vários, sei lá, qualquer coisa, não faça isso. Procure sempre ativos de qualidade, que isso vai te deixar mais... a tua contingência e o teu tráfego vai fluir mais fácil ali. E até para complementar com o que você disse, um assunto que a gente falou sobre diversos assuntos, mas ainda não falamos sobre Cloaker. Cara, o que a gente pode estar... Primeiro, explica pra galera, por favor, o que seria um Cloaker e qual o melhor e o porquê é tão importante utilizar um Cloaker na tua operação. O Cloaker, na verdade, ele é um camuflador das ofertas. Na verdade, assim, a gente utiliza Cloaker para se esconder de plágio. Porque, cara, se você não tá usando o Cloaker, você subiu uma oferta num dia, pode ter certeza que no segundo dia
tem uns 500 malucos ali que baixaram o teu AVSL, baixaram teus criativos e vão subir exatamente igual toda a tua estrutura. Então, acho que o Cloaker ele é primordial. Antes mesmo da gente escalar a nossa oferta, já subir ela com o Cloaker. Recomendo aí 100% do Alex Nossi, o White Rabbit, para mim é o melhor Cloaker do mercado. E ele vai te proteger de plágio. Perfeito. Até porque não tem como você escalar absurdamente se tem 2 Jacarepaguá ali imitando você. Se fosse 2 era bom. Se fosse 2, vai ver. Pô, começou a escala, puta, já tem um monte de cara ali já. E tem até uma dúvida pessoal minha. Tem como você literalmente fazer uma notificação ou alguma coisa assim de plágio pra conseguir pegar esse cara e mostrar pras plataformas? Que, por exemplo, vamos supor, o cara copiou teu vídeo e tudo mais e subiu na VTurb também. Pô, você consegue falar com o pessoal da VTurb, ó, esse pau no cu aqui tá subindo meu vídeo e tem como derrubar ele e tal? Dá pra fazer as duas coisas, dá tanto pra derrubar na VTurb quanto processar. Daí já recomendo o advogado, que o nome dele é Vinícius Vicente. Todas as ofertas que a gente faz, ele registra a oferta, então o vídeo, a copy, o entregável, tudo mais. Então isso já nos permite processar a pessoa com a quantidade de vendas que ela teve, com base nos nossos vídeos, nos nossos entregáveis e tudo mais. E também dá pra gente simplesmente pedir pro VTurb que na hora eles vão derrubar o vídeo. Então ninguém ali gosta de plágio. Ninguém gosta de plágio, não só o VTurb, mas ninguém gosta de plágio. Então achou uma oferta ali que o pessoal tá usando todo o teu material, cara, notifica o VTurb. Derrubaram? Beleza. Não derrubaram por algum motivo, sei lá, tem alguma coisa ali que a pessoa alterou. Por exemplo, eu já vi casos da pessoa simplesmente utilizar um deepfake, então alterar a rosto da pessoa ali, mas a cópia é exatamente igual. Ainda é plágio. Então dá para pedir pro advogado notificar a pessoa, ou até mesmo a plataforma, por exemplo. Já teve caso da gente pedir pro Lucas ali da Kart tirar uma oferta, ele fez isso também. Então dá pra gente fazer isso. Top. E até mesmo a nível, tipo, jurídico, eu vi que é bem legal, você fez um comentário sobre registrar a oferta ali. Existe um NPI, alguma coisa assim, pra você registrar mesmo? O que você faz ali, juridicamente falando, que é importante pra você escalar, de fato, ali com segurança? Tem o CBL, eu não sei ao certo como é que é. Eu sei que ele é tipo um NPI, só que ele registra ele via blockchain, então é muito rápido. Ah, sim. Por exemplo, o INPI, pra gente ter uma patente, sei lá, vai demorar um ano, demora pra caramba. Então a gente consegue registrar ali com esse... É CBL, se eu não me engano. Massa, top demais. Olha, insights que nenhum outro do PandaCast trouxe, e só nesse aqui com o Gabriel, viu? Agora, indo pra nossa última cartinha. Interessante. Um medo que você, Gabriel Saraiva, tem. Pode ser um medo pessoal, algo da tua operação, pode ser um medo que você tem. Acho que essa é a cartinha mais reflexiva que a gente tem. Cara, eu acho que voltar pra minha vida antiga. Então, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o digital, ainda tinha muito medo. Ainda tenho, assim, sabe? E por isso que eu sou muito pé no chão em relação a dinheiro. Então, eu não fico gastando com coisas desnecessárias, não fico ostentando, não fico fazendo nada disso que geralmente o pessoal mais novo, quando ganha muito dinheiro, faz, né? Então, acho que precisa ter muita cabeça em relação a isso. Mas eu acho que o meu maior medo é voltar pra vida que eu tinha antigamente, que era muito sofrido. E até pra... O que você pode dizer pra pessoa que tá ganhando muita grana, até com Nutra, ou qualquer nicho de mercado, pra principalmente ter esse pé no chão? O que você começou a pensar, raciocinar, começou a estudar pra você fazer com a gestão dessa grana de uma forma segura e que você consiga ter o caixa da empresa, que, pô, se acontecer algum problema, você consegue, tipo, o que você estrutura pra tua vida que você pode passar pra galera também ter essa noção? Vou dizer basicamente o que eu fiz, né? Quando eu, assim, eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, era muito dinheiro que entrava na conta. Por exemplo, um dia você tá ali com alguns reais negativos e outro dia você tá com uma quantidade absurda de dinheiro na conta. Então, acho que primeiro a pessoa, ela precisa criar o caixa da empresa dela. Criou um caixa saudável. O que é um caixa saudável? Aí a pessoa vai ter que... É mais dela assim mesmo, sabe? Então, assim, criou um caixa saudável, aí a partir disso você começa a fazer distribuição de lucro a cada mês ou a cada 3 meses para o teu CPF. Então, basicamente, aquilo ali é teu salário. Então, não utiliza o caixa da tua empresa, por exemplo, para comprar uma Mercedes e acabou todo o teu dinheiro, entendeu? Então, acho que a pessoa ela precisa ser bem pé no chão em relação a isso, como eu fui. Então, eu só comecei a gastar, de fato, meu dinheiro quando ele entrou na minha pessoa física e aí eu gastei o dinheiro da minha pessoa física, como se fosse um salário real mesmo. E eu vejo que é muito bom ter até essa visão de passar pra galera, porque tem pessoas que confundem o caixa da empresa com o dinheiro pessoal. E isso é um problemão e é do brasileiro mesmo que começa a empreender e perde a cabeça. Então, não é algo que eu tô criando. Eu já vi muita gente no digital quebrar, assim, pô, acertou uma oferta, um criativo e tal, e não buscou, tipo, lateralizar, fazer novos criativos, fazer novas VSLs, estruturar, porque um ponto que eu particularmente vejo, e acho que você até pode concordar, eu vejo assim, beleza, você encontrou um público que vende. Pô, mas você muda essa lead, você tem
outros públicos e subnichos dentro do que falam com outras pessoas que têm interesse nisso também. Então, por exemplo, você tá falando de emagrecimento fazendo coisa X. Pô, a pessoa que quer emagrecer, ela pode emagrecer de diversas outras maneiras. Então, tem como a gente encontrar várias outras variáveis de caminhos dentro desse nicho. Então, eu vejo que é bom lateralizar assim também e eu vejo que é uma boa opção para a pessoa que tá com um caixa que acertou ali de primeira, né? E até falando sobre isso, nesse ponto de um caixa para você reinvestir na tua empresa. O que você acha que é interessante o 80/20 da tua empresa? Pô, comecei, acertei aqui. A primeira coisa que você faz é lateralizar criativo, VSL? O que você vê ali que é o ideal? Primeira coisa é criativo. Até porque se eu for pegar a primeira oferta que eu acertei, eu tenho certeza que eu não extraí o máximo. Hoje eu tenho certeza que eu não extraí o máximo dela. Porque eu comecei a testar vários ads, nenhum dava certo. Só que eu acho que se eu tivesse testado mais anúncios, provavelmente eu teria extraído o máximo da oferta. Então, primeiro, cara, extrai o máximo dessa oferta. Tu viu que ela já tá meio que capengando ali, cara, já vai fazendo outras ofertas. Não fica, tipo, parado, não fica naquele comodismo. Que, tipo assim, quando você não tem nada, você ganha dinheiro, você fica abismado com aquilo ali. Então, às vezes, isso pode dar um comodismo da pessoa. Então, a mesma sede que ela tinha quando não tinha dinheiro, ela vai ter que ter quando tem dinheiro. Então, acho que lateralizar bastante criativos, começou a capengar a oferta, faz novas ofertas ali. Eu vejo que, pô, são quase 150 episódios em 3 anos, né, que eu tô gravando aqui. Então, uma certeza que eu vi é que, na verdade, produto não satura. A oferta, sim. A oferta, e a apresentação, a roupagem dela satura. Exato. Dá pra gente trocar, por exemplo, lead também. Oferta tá parando de vender, mexe na lead. Dá pra gente fazer teste AB de fechamento. Dá pra gente fazer várias coisas. Fazer uma nova oferta, reaproveitando aquele mecanismo. Então dá pra gente extrair o máximo da oferta. E antes de começar o podcast, a gente tinha comentado até sobre tráfego orgânico, né? Qual que é uma forma legal da gente fazer esse tráfego orgânico? Porque a gente bate tanto na tecla dos ads, claro, para escalar é óbvio, mas o que é possível fazer de tráfego orgânico, principalmente para vender Nutra, por exemplo? Tráfego orgânico para vender Nutra, eu nunca fiz, mas eu sei que tem bastante gente que utiliza aqueles creators, então são... sim, UGC e tal. Exatamente. Dá pra gente utilizar, por exemplo, pessoas influenciadores, né, para vender os nutracêuticos. Mas sim, eu não sou muito especialista em tráfego orgânico. O tráfego orgânico que eu faço ali é pro meu perfil mesmo, para vender os meus treinamentos e tudo mais. Mas dá pra pessoa fazer isso e vender Nutra sim. Top. E cara, até pra complementar tudo isso que você viveu nesses 2 anos, porque se a gente for botar na ponta do lápis, faz pouco tempo, cara. Muito pouco tempo. É menos do que um curso de faculdade. São 4 anos, 3 anos. Então, o que você vê que foi um grande diferencial, um fator? Foi a pressão? Foi, pô, preciso ganhar dinheiro, senão fudeu. Então, tipo, o que você vê que foi um fator muito disruptivo pra você conseguir ter mais foco e principalmente determinação pra ter os resultados que você teve? Cara, eu acho que foi a pressão. Eu sou muito bom sob pressão, sei lidar muito bem com as coisas assim, pressionado. E a sede que eu tinha naquela época é a mesma que eu tenho hoje. Acho que esse é o grande diferencial. E você vê que dentro desse trajeto que você teve, claro que o networking, pô, é um 80/20 absurdo, e tanto nos meios que você está inserido hoje e tudo mais, e vale a pena às vezes pagar caro, entre aspas, né, dependendo do valor que cada um acha caro, para você se conectar com pessoas grandes do mercado também, que é um diferencial muito grande, né? Tanto da alta cúpula que você tá lá com a galera, a gente sabe que, pô, a gente tá, pô, mais alto nível da galera que roda muito ali. E qual que foi até o impacto das pessoas na sua vida durante todo esse trajeto? Quem que você pode agradecer? Porque imagino que, pô, o Gabriel, há 2 anos atrás, pô, tinham pessoas que estavam ali contigo, viram tua trajetória, viram você crescer. Tipo, para as pessoas que estavam contigo na fase difícil e estão contigo hoje, agora desfrutando e tudo Várias mais. pessoas, hein, cara? O que você pode literalmente dizer, até para essas pessoas que estão acompanhando, estão assistindo esse episódio, estão vendo você agora, o que você pode dizer para elas olhando nos olhos delas aqui? Cara, agradecer primeiro a minha esposa, né? Que sem ela não sou nada. Acho que ela que segurou bastante as coisas ali em todo esse processo. Várias vezes eu tô estressado, várias vezes eu tô com muita coisa ali sobre mim, ela me ajuda bastante nisso. Então, um beijão pra Adri, minha esposa. E em relação a network, cara, eu agradeço muito a várias pessoas. Então, pô, Felipe Ferreira, um grande amigo meu, o Matheus Moreira, o Henrique. Cara, tem o Vinícius, o advogado também, que sempre me ajuda quando as coisas apertam ali em relação ao jurídico. Então, cara, todas essas pessoas, elas têm papéis importantes ali em toda a minha trajetória. Por exemplo, quando eu falo dos meninos ali que eram sócios, né, o Felipe e o Matheus, antes eu vendia Brasil, eu não sabia como vender pra fora. Então, eles me ensinaram como vender na Hotmart, naquela época que a gente vendia pra fora. Então, eu agradeço muito a essas pessoas e acho que o network, ele é algo diferencial para você ir para outro nível.
Quem me apresentou os Nutras também foi o Felipe, por exemplo. Então a gente tá ali vendendo na Cart graças ao Felipe. Então eu agradeço todas essas pessoas aí. E, cara, pra quem acompanhou esse PandaCast, viu e absorveu todo o conhecimento que você passou aqui, qual que é o teu Instagram pro pessoal te seguir? É @desaraiva, THE Saraiva. Inclusive, tá aqui na descrição. E, cara, queria até pedir um feedback pra ti como empresa também, porque pra nós é muito importante ouvir também. E falando publicamente, o que você tá achando da Cartpanda, do Checkout? Excelente. A gente fez teste AB com várias plataformas. Eu sou 100% transparente aqui. O da Cart foi o que mais converteu. Absurdo. Então eu sempre recomendo. Inclusive, eu até brinco que os meus mentorados são os que mais pegam as plaquinhas da Cartpanda. Vou pedir pro Lucas fazer mais estoque lá, que eu recomendo a Cartpanda pra todo mundo. Excelente. Pô, cara, top demais. E falando como pessoa aqui, é um prazer ter você aqui com a gente. Tamo junto, Não prazer é só todo como meu. vendedor, mas também como parceiro. Aqui na Cartpanda, provavelmente, eu acho que eu nunca falei disso, mas internamente, pô, são quase 60 pessoas que trabalham juntas ali na Cartpanda e eu converso com bastante gente. E eu vejo que o pessoal de Nutra é muito chegado assim na gente, conversa com a galera, conversa tete a tete, quando vai fazer as viagens, o pessoal é muito gente boa. Sempre tem um pessoal que é muito mais solícito do que, às vezes, um cara que é do e-commerce, que é um pouco mais velho, não se conecta muito com a gente, porque a gente da Cartpanda, pô, todo mundo é jovem. A média ali do pessoal da Cartpanda é no máximo, pô, 30 anos, 32. Então, pô, é muito top ter vocês, a galera de Nutra junto com a gente, o pessoal de Info também. E é um prazer ter você como parceiro e como cliente, cara. Tamo junto, prazer é E meu. outra, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo aqui no podcast. Pra mim, tirando a roupagem como Cartpanda, falando como Felipe, como pessoa por trás da plataforma, pô, pra mim é um prazer estar conhecendo você, estar conhecendo a galera de Nutra pessoalmente, porque eu vejo que a gente consegue criar uma conexão muito maior e espero que você, além do PandaCast, que você conquiste todas as recompensas, que você consiga almejar dentro da parte da Cartpanda, e eu vejo também que eu quero muito rever você nas próximas viagens, no cruzeiro, Bora. pô, no que vier aí, que eu tenho certeza que com todos esses resultados, e até com os mentorados, você, além de estar tendo resultados muito fodas, você tá transbordando e, pô, passando tua mensagem pra mais gente faturar também e mudar de vida assim como você mudou, cara. Então, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, prazer é todo meu, cara. Muito feliz de estar aqui. E, olha, pra você que assistiu esse episódio até agora, se você não deixar o teu like, você que tá no YouTube, se você não deixar o teu like, se você não... Olha, depois de tanto conteúdo que o Gabriel passou aqui, depois dessa conversa, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o nicho de Nutra, manda aqui nos comentários, que eu tenho certeza que no próximo de Nutra que vier eu vou fazer essas perguntas que você mandar aqui embaixo. Mas olha, se você tá pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem PandaCast toda quinta-feira, 5 horas da tarde. E olha, se você quer ficar atento em quem que vai vir no podcast, quer consumir insights, cortes também que a gente sempre pega do podcast, coloca aqui no seu Instagram, CartpandaBR. Segue também o Gabriel, que eu tenho certeza que você vai consumir muitos conteúdos de qualidade, onde você, além de faturar muito mais, você vai lucrar muito mais. Porque aqui no podcast, o nosso propósito principal não é só trazer pessoas aqui, contar a história delas e falar de insight. Nosso propósito principal é fazer com que você, que está aí do outro lado da tela, consiga atingir os seus resultados e quem sabe um dia você também vem aqui no podcast para impulsionar a vida de mais pessoas, assim como o Gabriel está fazendo. Então, se você está pelo Spotify, salva essa playlist. Inclusive, deixa com 5 estrelas e deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu quero ver você no nosso próximo episódio. Então, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal!